terrível, né? Terrível. Estou gravando isso. Paz do Senhor para todos. Esse vídeo é só para dizer que amanhã eu vou postar. Eu já tinha feito antes, mas o Senhor intercedeu, me colocando para trabalhar durante essa semana que passou até o dia de hoje, pela manhã, em um hospital. Não? E lá foi muito legal, eu conheci muita gente. E estive com duas pessoas, um que entrou, levantou muito a minha moral. Era um cristão faltando as pernas, né? Era para pregar a palavra dele, foi muito maravilhoso. Mas eu estou muito zangada, estou cansada, foi 48 horas trabalhando, né? Porque as notícias nunca mudam, tem muita gente desviando ovelha, tem gente matando almas por aí, vocês precisam me ajudar, tá bom? Quando eu falo vocês precisam me ajudar, tô falando de vocês inscritos, tá? Aqueles que quiserem se inscrever também fica à vontade, mas não deixem que matem almas, porque continuam e são pastores muito conhecidos, não? Na mídia, na internet, falando a respeito da pré-tribulação que o Senhor vai recolher no arrebatamento os seus filhos, os seus servos, não é verdade? Porque o Senhor disse o que aquela mulher ímpia, Jesus não veio para ímpios, ele veio para os filhos, ele veio para os servos, né? Jesus não corre atrás de ímpio e a salvação não é para ímpio. Então a marca da besta não é para ímpios, a marca da besta é para os santos. Eles é que vão decidir se vai aceitar ou não. Porque eu digo que Jesus não corre atrás de ímpios. Vamos recordar que a mulher, quando queria curar a sua filha, né, que Jesus disse, eu não vim para dar o pão para os cachorrinhos, mas é para os filhos. E ela, eu não vim para dar para outra pessoa, senão para os filhos, né, o pão. E a mulher, ela respondeu, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus donos, do seu dono. Então, a mulher reconheceu que mesmo ela sendo uma pessoa a qual não pertencia ao povo do Senhor, escolhido como filho, né? O cão, ela não queria o pão completo espiritual, ela só queria a migalha. Alguns milagrezinhos, né? Pelo menos um só, para que a filha dela fosse curada. A mulher era ímpia, ela não era filha considerada, né, por Deus. A Jesus diz, os meus filhos, né, eles não me aceitaram quando vieram. Vocês percebam também que Jesus não correu atrás de sacerdotes, né, e não correu atrás de fariseus, porque Jesus considerava eles ímpios, né? Jesus só correu atrás daquilo que o Pai deu antes da fundação do mundo, que foi os discípulos dele, antes mesmo deles terem nascido. O Pai disse, escolha, né? Estão aí, Jesus escolheu os 12. Não? Um para perdição e os outros, né, para o seu reino. Foi os únicos que Jesus foi atrás. Por onde ele passava, ele disse, venha, né? E eles foram. Então, a gente já sabe que a marca não é para ímpio. A marca é para os santos, é para os filhos, são para os cristãos. Então, por esse motivo, todos irão passar pela tribulação, todo crente. Os ímpios já estarão na tribulação, na grande tribulação, né? Eles certamente já receberão a marca, mas aqueles que são escolhidos pelo Senhor, considerados servos e filhos, esses daí, na hora exata, eles vão decidir, né? E os escolhidos do Senhor não vai aceitar a marca. Então não caia nessa mentira que esses pastores estão... Eu tenho que tocar na tela para não fechar, tá? Que estão aí dizendo, né, que a pré-tribulação
que haverá pré-tribulação, que eles são pré-tribulacionistas. Desculpa, tá? Eu tô muito cansado, me foi 48 horas trabalhando, sábado e domingo, tá bom? Por isso eu posso estar assim com a mente cansada. Mas é isso está me aborrecendo, por quê? Porque aborrece ao nosso Senhor. Então peço ajuda de vocês, né? Que desfaçam essa ideia da mente das pessoas, que acha que o Senhor vai recolher, vai retirar daqui. Eu estou muito zangada mesmo esses dias, que eu não tenho postado, eu não tenho entrado e pouco tenho lido, porque precisavam muito, né, ouvir a palavra do Senhor ali no hospital, né, as pessoas as quais eu estava, era para servir um, acabei servindo todo mundo, né, mas o Senhor tinha que levar a sua palavra para aqueles que não acreditam, não confiam nele, e usou a irmã Letícia aqui, tá bom? Mas, como eu disse, eu estou muito zangada com esses pastores conhecidos da mídia e da internet, né, os pré-tribulacionistas que estão colocando nos corações das pessoas, entende? Que a marca não é para cristão, a marca é para cristão, tá? Agora aceita quem quiser, porque os ímpios já irão aceitar. Então, o Senhor não colocou, entende? Não fez uma grande tribulação, né? Para que as pessoas passem. O Senhor, Ele não fez, não permitiu que essa marca venha, que a besta venha para ímpios. O Senhor não quer salvar ímpios, né? Ele quer salvar os seus. Mas a gente precisa passar pelo teste. Ninguém vai subir, ninguém vai entrar no reino, né? Deus com dúvida de que esse vai estar lá. Não. O erro aconteceu no céu com Satanás e com o homem no Éden. Não foi porque Deus quis, mas porque tanto Satanás e os anjos, né, um texto, que foram jogados na terra não mereciam estar no céu. Assim como tem muitos homens que não merecem entrar no reino, né? Mas eles mesmos vão decidir. Né? O erro não foi do Senhor, mas da humanidade, da sua criação, tá? E então, vocês devem ter consciência disso, tá? Isso para quem acha que é pré-tribulacionista, pare e pense e reflita. Esse mundo, né, ele é ímpio, e os ímpios não querem o Senhor. O Senhor veio para ímpio? Não, ele veio para os seus. Mas assim como ele demonstrou como a gente deve ultrapassar essa faixa, carregando a nossa cruz, entende? Nós temos que levá-la também, né? O teste do Senhor não foi só lá com Satanás no deserto, né? O Senhor mostrou que a gente seria testado também, entende? No momento em que a gente iria morrer. Muitos acham que essa multidão que vai chegar na tribulação vão chegar vivo. Essa multidão são dos que morreram, essa grande multidão que João viu. Não. Os únicos, né, em maioria, que serão levados, e não são toda a nação de Israel, é muito pouco, 144 mil, de mais de milhões de pessoas que existe, né, judia pelo mundo. E eu falo isso com o maior desprazer. Por quê? Porque eles não acreditaram. Então Jesus tem que vir para que eles vejam, para que prove aquilo que ele disse, que eles irão se lamentar, né? Então a humanidade, os gentios, serão uma classe, vamos dizer assim, de pessoas já seladas, escolhidas por Deus, que não vai precisar do selo, porque já somos selados agora. Mas o Senhor vai selar os 144 mil, os únicos. Para o mundo que tem 8, né, bilhões de pessoas, o que é 144 mil de uma nação?
Um vilarejo tem 144 mil pessoas. Você pode dizer que uma cidade, 144 mil, não milhões. Você pode dizer que Salvador tem muito mais do que a quantidade que vai ser salva, de Israel, que serão marcados. Então, o povo de Deus, aqueles que se acham povo de Deus, vai morrer. Mas porque Deus vai salvar esses 144 mil? Porque lá já no Velho Testamento, Deus prometeu a eles que ninguém iria destruir a raça judia. Então, a vingança, como o Senhor diz, é dele. A salvação também vem por ele. Então, só ele se vinga e só ele salva. Os judeus serão vingados. Deus irá se vingar dos judeus e irá salvar aqueles que merecem por conta dele. Por isso, o Senhor não permite que Irã ou qualquer outro do Oriente Médio, muçulmano ou árabe, destrua esse povo. Foi uma promessa que Deus fez para eles. Não quer dizer que não haverá consequências, mas nós somos selados antes, porque Deus não fala assim, não é na Bíblia, em Apocalipse, o Senhor falando, mandando parar os anjos ali, que irão parar os 4 ventos, para poder selar gentio, para poder selar os cristãos. Por quê? Porque já somos selados com o Espírito Santo por Ele. Assim que somos batizados, então somos selados pelo Senhor. Então, assim, não deixem que destruam vocês que são cristãos, que estão correndo, querendo servir, ajudar o Senhor. Não permitam que as pessoas fiquem na dúvida ou pense que é certeza que não estará aqui na grande tribulação, que a marca não é para ela, a marca é para o crente, não é para o ímpio. Imagina só que o ímpio já está marcado pela besta. Mas os crentes vão decidir. E de que forma? A gente sabe que o Senhor diz que aqueles que aceitarem, eles já perderam o céu. Jamais verão a face dele. Então o Senhor não está falando ali de ímpio, porque o Senhor não vai atrás de ímpio, nem mesmo do cristão. Os cristãos é que vêm atrás do Senhor, os ímpios é que vêm atrás do Senhor. Aí lembra que o Senhor Jesus, ele disse, não, mulher, lembra? Acho que grande fé. Então ele curou a filha dessa mulher que disse que até os cachorrinhos comiam ali debaixo. Ela não queria o pão da vida, ela só queria um milagre. Ela só queria um pouquinho de nada, das migalhas que cai para o cão comer. Pensa um pão ou um cão olhando para o seu dono com aquele olhar e diz, deixa cair para que eu como, nem que seja as migalhas, porque o Senhor me fez. Você vê que o ser humano não reconhece Deus como Deus, mas todos os animais, inclusive o cão, conhece o seu dono. Eu queria deixar essa palavra para vocês. Já passa de meia-noite e a irmã precisa descansar. Então, um abraço a todos. E amanhã, se o Senhor permitir, eu irei colocar já o estudo, que deu muito, só de uma, o capítulo 1 e o capítulo 2, já deu, acho que 6, frente e verso, eu escrevendo, 5 ou 6 páginas, Então amanhã, com a mente descansada, eu vou ler, reler novamente, porque já tenho uma semana, que eu não pude ver, eu não pude ler, não pude postar, E aí, me concentrar para poder ler, Ler para vocês. E aí, na dúvida, quem quiser pode comentar, tá? Se gostar, dá um like. Se não gostar, não dá nada,
não tem problema nenhum. E também se não quiserem, porque aqui ninguém é obrigado a fazer nada nesse canal, tá? É gratuito, né? Que eu recebi e recebo do Senhor de graça. De graça eu dou, entende? Não perco tempo, né? Com pessoas que não querem aprender, que não querem saber, que não querem o Senhor. Né? Então, aquelas pessoas que não estão afim de ser apaixonado pelo Senhor Jesus, nem precisa continuar, tá? Olhando o vídeo, tá bom? E eu queria dizer mais uma coisa, aí não tem muita relação com o Apocalipse, né, com o ensinamento. Na verdade, é a explicação, a exortação do entendimento do livro de Apocalipse, mas tem muito a ver com o arrebatamento em espírito que Deus me mostrou, tem de relação ao nosso país. Quando, em 2000, no ano 2002, o Senhor me fez profetizar e eu nem era cristã ainda, que esse homem que está, né, governando o nosso país, e já governa há anos, né, ficou preso e tal, que ele iria destruir, né, o nosso país. E a destruição, como nós estamos vendo, né, se alguém é petista, eu sinto muito lhe dizer, mas vai acontecer, tá? Porque quando Deus mostra, Ele mostra, acontece. Então, assim, eu falei que ele ia destruir o nosso país. E não era uma destruição só trazendo a fome, a miséria para o povo desse país, né? Mas também uma coisa que o país nunca teve, que é a guerra. Esse homem, é ele que vai trazer a guerra para o nosso país, que sempre foi pacífico. O Senhor me deu esse entendimento hoje, enquanto eu tomava banho, né, e estava ouvindo sempre a notícia de que ele é que vai trazer a guerra para dentro do nosso país. Então, a destruição real, né, não é no que ele está fazendo a gente passar, mas o que a gente agora, mas o que a gente vai viver depois, tá bom? Então, quem é petista, acreditando ou não, paciência. Se quiserem, cancelar a inscrição, fica à vontade. Mas eu não vou deixar de dizer aquilo que Deus me mostrou, tá bom? Deus me mostrou que ele não vai continuar, entende? Na presidência, que ele vai trazer, né? Eu falo essa revelação hoje, né? Que ele vai trazer a guerra, porque ele está oferecendo o país a todos os países, não só europeu, como também já ofereceu à América do Norte, né? América Central, América do Norte e Canadá. Ele já ofereceu ao Oriente Médio, né? Lá para a Coreia do Sul, já ofereceu para a Ásia, né? Para a China. Então, assim, ele está oferecendo a todo mundo e esse povo vem cobrar, né? Mas quem vai cobrar? Aquele que tem força militar. Então, como eu tinha comentado, o fato das pessoas estarem tendo sonhos, né? Mais sonhos do que visão a respeito da guerra aqui no país, com a China e também com os Estados Unidos, entende? É por esse motivo. Ele está trazendo a guerra para dentro do país. Então agora vocês já sabem porque a guerra vai acontecer aqui dentro. E quem está patrocinando, porque ele está dando a ideia, que é o que Satanás faz, né? Eleva o engano na mente das pessoas, mas nós somos escolhidos. Escolhidos, o Senhor não nos deixa enganar, né? Ele está falando para as pessoas que o outro presidente, ele está querendo tomar, ele está querendo entrar e levar o que é nosso.
E, na verdade, nem o que tem no Brasil não é nosso, é do Senhor, né? Mas como moramos aqui, a ideia que ele quer passar é justamente essa. Né? Claro que tem a ver para a eleição dele, né? Mas espiritualmente falando, porque nós vivemos um mundo espiritual, né? Porque quem vive crente, ou quem vive de Cristo, Senhor Jesus Cristo, não é mais ele, é Jesus, e Jesus é espiritual, tá bom? Então, ele vai trazer, infelizmente, né, essa guerra tão temível, né, entre países para dentro do nosso. E é por isso que a gente vai sofrer, né, consequências que a gente não gostaria. A gente vai passar pelo que não gostaria, tá? Era esse aviso, esse comentário que eu queria fazer no final, tá bom? Um abraço a todos, que a paz do Senhor continue conosco, né? Eu já orei, mas eu vou orar aqui. Aconteceu uma coisa incrível também, eu queria contar isso, compartilhar com vocês. Ontem no hospital, eu desci, né, para orar, e aí olhando para o céu, falando, enquanto eu descia o elevador, eu vi uma senhora caminhando como outra pessoa, né, e me deu vontade de tocar no braço dela. E eu toquei e disse, seja curada, né, em nome do Senhor Jesus. E eu vim conversando com Deus, eu digo, Senhor, eu não sei se é da tua vontade, eu não sei nem sequer se eu tenho o dom de cura, apesar do Senhor às vezes me influenciar em tocar em alguém, né? Como aconteceu uma vez na igreja, e uma irmã com o joelho, acho que ela tinha um problema no joelho, menisco quebrado, alguma coisa assim, lá na Suíça, e eu tive vergonha, né? Porque eu não tinha intimidade, e eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo, mas eu não tinha assim intimidade com ela, e eu fiquei com vergonha de tocar, né, no joelho dela, até porque eu peço sempre permissão, eu não toco nas pessoas sem pedir permissão. Eu pergunto se eu posso tocar, eu pergunto se eu posso orar por ela, né, e respeito, porque eu não sei, eu não conheço a crença também, né. Até então, nunca tive nenhum problema de alguém se recusar, né? Mas descendo o elevador, conversando com Deus, quando chegou embaixo, olhando para o céu, que eu sempre falo, olhando para o céu, aí e o Senhor, né, se mostrou, ele se mostra sempre presente, de à noite ou com o sol. E aí eu falei com o Pai, eu disse, Senhor, eu não sei se eu tenho, né, esse dom de cura, mas se for da tua vontade hoje, né, que eu estou aqui, todas as pessoas as quais eu tocar, se for da tua vontade, ele crê, né, que seja curada em nome do Senhor Jesus. E então depois, né, eu voltei ao quarto e aí fui para esse irmão que tinha entrado, de repente ele tinha entrado, ele começou a falar de Deus, ele não tem duas pernas, na verdade quase a metade do corpo, né? As duas pernas dele ele perdeu, já era aleijado, assim andava de cadeira de roda, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele pertence ao Senhor Jesus. E toquei nele e falei, né, a mesma coisa, se você crê, você vai ser curado. Ele é esquizofrênico. Foi um pastor, né, que o levou, que me disse. Tinha um outro também que perdeu as pernas. A ele eu não falei nada, só toquei, mas ele tem um coração muito bom. E a pessoa, né, que eu fui indicada a acompanhar, isso eu fiquei sabendo até depois, né, hoje, quando eu passei uma mensagem, que ele não acreditava em Deus. Eu digo, bom, ele não precisava acreditar, até eu nem comentei isso com ele, só fiz tocar. E aí não tinha ninguém para ter alta, né? Só tinha previsto um desses, né? Você estava lá, ele não queria sair do hospital. De maneira ali do quarto, ele custou tanto, né, das pessoas que estavam ajudando, tomando conta, que ele não queria, nem ficou zangado, ia voltar mesmo. Ponto da filha, quando chegou de brigar com ele.
E aí a médica disse, né, o senhor vai ter alta, né? E ele pensava que seria terça-feira. Eu disse, não, vai ser hoje. A filha foi buscar. E aí eu vim embora, né? Eu saí por volta das 8 horas, estava muito cansada. Outra pessoa ficou no meu lugar e teria que retornar, né, agora de manhã, deveria entrar lá pelas 7 horas, de 6 às 7 horas. Mas aí a pessoa que estava no meu lugar, né, passou mensagem para mim e aí disse, olha, todos que estavam aqui, com exceção, né, de um rapaz que estava com um dedo, aí eu larguei uma palavra do Senhor também, eu toquei, eu digo, creia se você ver, se você crer, verás, né, a glória de Deus, que ele estava com medo de amputar o dedo do pé, mas ele dava muito palavrão, né? Era uma pessoa de coração assim, muito bom, mas ele dava muito palavrão. Na brincadeira, eu disse, chama por Deus, tá? Preguei também ali, a palavra, fiz uma boa amizade, vou continuar para ver se consigo, né? Através do Espírito Santo, trazer essa alma para Jesus. Foi como uma família, né? Naquele quarto. E todos, né, que ninguém estava esperando, todo mundo pensando que eles iam ficar talvez mais 1 ou 2 semanas lá, que não se sabia ainda a causa, né, de muitos ainda estar. Todos 3 tiveram alta, né, e isso foi à tarde que eu fiquei sabendo, mas agora de noite, quase meia-noite, era mais ou menos acho que umas 10h30, eu lembrei, né, dessa informação que eu obtive, entende? E uma voz dentro de mim, né, como sempre o Espírito Santo, ele me fez recordar isso e me fez recordar a oração, né, que eu fiz, pedindo ao Senhor, né, naquelas pessoas, todas as pessoas que eu tocasse naquela noite ali, se fosse da vontade de Deus, curasse. Eu não sei se eles obtiveram, né, se o Senhor curou esse rapaz que não acredita, esse senhor que não acreditava em Deus, que eu não comentei nada com ele, com nenhum dos dois, só com o cristão, e o outro rapaz do pé. Eu não sei, né, se Deus vai curar, porque o problema dele vai levar à morte, né, foi muita bebida, e o fígado tá destruído, né, o remédio que ele vai tomar é só paliativo. Então eu não sei, né? Querem até que eu acompanhe ele. Entende que ele gostou muito de mim, anotou meu número. E toda vez ele pedia, né, as pessoas que iam cuidar dele ali, né, da assistência. Entende? Onde é que está? Onde é que está o nome dele? Para não esquecer o meu nome, porque ele me chamava. E aí estavam pensando, pessoal, né, de eu continuar dando assistência para eles. E ele ainda perguntou, você vai me ver, né? Você vai me ver. Eu disse sim, depois eu vou te visitar em casa. Mas eu não sei se eu vou ter tempo, né? Porque se for para ganhar ele para o Senhor, eu até vou. Mas se não for, eu já falo já com Deus aqui. Se não for, Pai, não me faz perder tempo, não. Eu prefiro, né, continuar na presença, na palavra, explicando e o trabalho, né? Que eu estou aí agitando, eu estou com um celular novo aqui, eu não sei, eu espero que vocês estejam ouvindo bem, não? Para poder gravar, né? Porque o irmão que eu estava pretendendo também, né, que ia trabalhar junto comigo, com os instrumentos, eu não sei se ele se afastou do cristianismo ou, né, se ele só deixou de frequentar lá a congregação. Mas enfim, né, Satanás não vai me parar de maneira alguma. E aí eu prefiro, né, continuar trabalhando com as coisas do Senhor, né? Eu tenho que entregar isso antes de partir ou para próximo dele, né? Ou então lá para onde ele me mostrou onde eu estaria, né, no final.
dos tempos, mas eu tinha que fazer isso aqui e eu gostaria de terminar. Então, assim, eu não sei se eles foram curados, né? Mas eu já fico feliz do Senhor ter tocado, né? Ter tocado neles de alguma forma, né? Retirando já eles do hospital sem ter nada prescrito, de uma hora para outra, todos três terem saído, né? Uns, né, com alegria e outros que já queria, não, mas o outro nem queria porque ele se sentia em casa, em família. Não queria voltar para casa, para a esposa, nem para os filhos. Ele queria ficar ali, né? Porque tinham pessoas que serviam e pessoas com o coração em Cristo Jesus. Então, eu desejo a todos um bom dia, né? Uma boa terça-feira. Hoje é 24, eu creio. 24 de março, já dava uma olhadinha aqui. Isso mesmo, 24 de março, exatamente, 1h17 da manhã. Que a paz do Senhor fique com todos. Olha só, lá está a palavra do nosso Senhor, né? Que está me esperando para amanhã. Pedir perdão a Deus hoje, porque eu queria muito, muito, muito eu ficar mais tempo orando, mas o cansaço e o sono não deixam. Então, vou orar rapidinho aqui, para que o Senhor possa abençoar o nosso dia, né? O meu e o de vocês, tanto dos que estão inscritos quanto aqueles que irão ver esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, né? Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por eu poder deixar essa palavra aqui e peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa dar um bom dia, né? Uma boa terça-feira para todos, com um bom ânimo, um levante, com boas notícias, né? Na paz do Senhor Jesus, na tua paz, ó Altíssimo, entende? E que todos estejam, entende? Todos estejam com a mente e com o coração, com a face virada para a tua presença, e que os joelhos estejam dobrados, ainda que estejam caminhando, e que os olhos estejam abertos, né? Estejam eles indo trabalhar ou estejam indo em direção ao descanso, né? Porque quem trabalha merece descanso, como eu. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, fica com todos, ó Senhor, para todo o sempre os protege, os favorece quando necessário for, e que a tua paz, a tua tranquilidade possa reinar na casa de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E, ó Pai, batiza aqueles que ainda não são batizados com o teu Espírito. Limpa, Senhor, purifica, edifica e santifica esse teu povo que te escolheu, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e glória. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por tudo, que nunca falte na nossa casa, na minha casa e daqueles que irão ouvir esse vídeo e que continue ouvindo a tua palavra, que não de mim sai, mas sempre de ti, ó Pai, a qualquer hora, de dia e de noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Boa noite a todos.